Olá e bem-vindos! Para percebermos o que é a inteligência artificial, vamos por um momento esquecer o código, os algoritmos complexos. Tudo começa com uma ideia muito mais simples, mas incrivelmente poderosa. Uma ideia que está mesmo no centro de tudo, o conceito de agente. E é isso que vamos desconstruir hoje. Ora, este é o nosso plano de voo. Começamos pela pergunta que deu o pontapé de saída para tudo isto, depois vamos mergulhar a fundo no que é um agente, perceber o que o torna inteligente, explorar o mundo onde ele vive e, para terminar, fazemos uma distinção que é crucial e um resumo rápido com as ideias-chave. Vamos a isso? Muito bem, vamos recuar até o início. Antes de se pensar em construir uma IA, havia uma pergunta fundamental no ar. Mesmo que conseguíssemos criar uma máquina pensante, como é que saberíamos que tínhamos tido sucesso? Como é que se consegue de facto reconhecer a inteligência? Foi precisamente esta pergunta que um homem chamado Alan Turing tentou responder. E a genialidade da sua solução foi não se perder a tentar definir uma coisa tão abstrata como inteligência ou pensamento. Em vez disso, ele criou um teste prático focado no comportamento. E o teste, na sua essência, é um jogo de imitação. Imaginem o cenário. Temos um juiz, humano, que está a conversar por texto com dois interlocutores escondidos. Um deles é uma pessoa, o outro é uma IA. A missão do juiz é simples, descobrir qual deles é a máquina. Ele pode perguntar o que quiser. Se, no final, o juiz não conseguir adivinhar com uma fiabilidade superior a um mero acaso, então a IA passa no teste. O ponto fundamental é este. Não se trata de a máquina pensar como um humano, mas sim de agir de uma forma que seja impossível de distinguir. E quem era este homem? Alan Turing era sem dúvida um gênio. Ele não só criou o conceito da máquina de Turing, que é a base teórica de todos os computadores que usamos hoje, como foi um herói de guerra. A equipa dele conseguiu decifrar o código enigma dos nazis, algo que, segundo muitos historiadores, encurtou a Segunda Guerra Mundial em anos. Infelizmente, a sua vida teve um fim trágico ao ser perseguido e condenado criminalmente pela sua homossexualidade. Mas o seu artigo de 1950, onde propôs este teste, é até hoje a pedra basilar da inteligência artificial. Ok, então, vamos deixar a questão filosófica de Turing e saltar para a abordagem mais prática, de engenharia, que define a IA nos dias de hoje. E essa abordagem começa invariavelmente com a definição do que é um agente. Então, o que é um agente? De acordo com a definição consensual, a de Russell e Norvig, é isto. Um agente é qualquer coisa que percebe o seu ambiente através de sensores e atua sobre esse mesmo ambiente através de atuadores. É um ciclo muito simples: observar e agir. Pode parecer redutor, mas esta definição é o pilar de tudo o que vamos ver. Vamos decompor isto. Pensa no ambiente como o palco onde tudo acontece. Os sensores, sejam câmaras ou microfones, são os sentidos do agente, a forma como ele observa esse palco. Aquilo que os sensores captam num dado instante é a sua percepção. E, finalmente, os atuadores, como braços robóticos ou rodas, são as ferramentas que o agente usa para, efetivamente, fazer alguma coisa, para alterar o estado desse palco. E o melhor exemplo de um agente somos nós. Os nossos olhos, ouvidos, o nosso nariz são os nossos sensores. Com eles percebemos o mundo. As nossas mãos, as nossas pernas, a nossa boca são os nossos atuadores. Com eles interagimos e mudamos o mundo à nossa volta. É exatamente o mesmo ciclo. O exemplo mais clássico em IA, claro, é um agente robótico. As suas câmaras e detectores são os sensores, a sua forma de ver e sentir o espaço. Os seus braços mecânicos, as suas rodas, são os atuadores que lhe permitem manipular objetos ou mover-se. E atenção, isto é muito importante. Um agente não tem de ser físico. Um programa de computador, um simples software, também é um agente. Ele recebe informação, por exemplo, através do teclado, que funciona como um sensor e atua sobre o seu ambiente, que é o sistema operativo, ao mostrar algo no ecrã ou emitir um som. O ecrã é o seu atuador. Certo. Pela definição que vimos, até um termostato pode ser visto como um agente. Ele sente a temperatura e atua, ligando ou desligando o aquecimento. Mas, claro, quando falamos de inteligência artificial, estamos à espera de um bocadinho mais do que isso. Queremos agentes que sejam inteligentes. Então, onde é que está a diferença? Bem, esta definição de 1995 já eleva bastante a fasquia. Já não se trata apenas de perceber e atuar. Um agente considerado inteligente precisa de ter 4 propriedades essenciais que o tornam muito mais complexo e útil. E as 4 propriedades são estas. Primeiro, autonomia. Ele não é uma simples marioneta. Tem controle sobre as suas próprias ações. Segundo, sociabilidade. Ele consegue comunicar e colaborar com outros agentes. Terceiro, reatividade. Se o mundo muda, ele reage a essa mudança em tempo útil. E, talvez a mais importante, proatividade. Ele não fica à espera que lhe diga o que fazer. Ele toma a iniciativa para atingir os seus próprios objetivos.
Isto leva-nos a um conceito central em IA, a racionalidade. Um agente racional não é necessariamente um agente que pensa como nós. É, de uma forma muito mais pragmática, um agente que, para qualquer situação, escolhe a ação que tem a maior probabilidade de maximizar o seu sucesso. Ou seja, ele está sempre a tentar fazer a jogada certa para conseguir o melhor resultado possível com base naquilo que sabe. É fundamental perceber isto. A dificuldade de construir um agente está diretamente ligada à complexidade do seu ambiente. Um agente super complexo num mundo muito simples pode não parecer grande coisa, por isso é útil saber classificar estes mundos em que os agentes operam. A primeira dimensão é quanta informação está disponível. Num ambiente totalmente observável, o agente sabe tudo o que precisa de saber. Pensei no xadrez, o tabuleiro está todo à vista. Mas o mundo real é quase sempre parcialmente observável. Um carro autónomo nunca vê o que está atrás de uma esquina. A segunda dimensão é a certeza. Num ambiente determinístico, cada ação tem um resultado garantido e previsível. No xadrez, se eu movo o cavalo, ele vai parar àquela casa. Ponto. Mas no ambiente estocástico, há um elemento de incerteza. Virar o volante de um carro nem sempre produz o mesmo resultado. E se o pneu rebentar? E se a estrada tiver gelo? O mundo real é fundamentalmente estocástico. E por último, temos a mudança. Um ambiente estático é aquele que fica à espera que o agente faça alguma coisa. É como um puzzle. Já um ambiente dinâmico, bem, esse continua a mudar, quer o agente atue ou não. O trânsito não para o nosso carro decidir se vai mudar de faixa. E esta tabela resume tudo na perfeição. Reparem no xadrez. É um mundo de sonho para uma IA. É tudo observável, determinístico, estático. Depois temos o póquer. Já não é observável, não vemos as cartas dos outros, e já não é determinístico, por causa do baralhar das cartas. E por fim, a condução autónoma. É o desafio máximo. O ambiente é parcialmente observável, estocástico, dinâmico. É aqui que reside a verdadeira complexidade da IA. Certo. Agora uma clarificação que é muito importante, especialmente para quem tem bases de programação. É muito fácil ouvir a palavra agente e pensar num objeto de programação. Mas são coisas fundamentalmente diferentes. A diferença-chave está toda na palavra controlo. Pensem num objeto, como uma marioneta. Ele tem os seus métodos, as suas propriedades, mas só faz alguma coisa quando um código externo lhe puxa os cordelinhos. É passivo. Já um agente é um marionetista. Ele tem controlos sobre o seu próprio comportamento. Se recebe um pedido, é ele que decide se o executa ou não. Ele é autónomo, proativo e, acima de tudo, tem o seu próprio fluxo de controlo, a sua própria vida. Muito bem, já passámos por muitos conceitos. Vamos agora arrumar as ideias e rever os 5 pontos essenciais que temos de reter disto tudo. Então, para resumir, tudo começou com a pergunta do teste de Turing: como medimos a inteligência? A resposta da engenharia foi o agente. Esta é a entidade que percebe e atua. O nosso objetivo é que este agente seja racional, que tome as melhores decisões para ter sucesso no seu ambiente. E, por fim, o que o distingue de um simples objeto de programação é a sua autonomia e proatividade. Estas são as peças do puzzle. E para terminar, deixo uma pergunta para reflexão. Se um agente se torna tão bom a aprender e a adaptar-se que o faz de forma completamente autónoma, em que ponto é que ele deixa de ser uma mera ferramenta, como um martelo, e passa a ser outra coisa? A fronteira entre ferramenta e consciência está a ficar cada vez mais difícil de traçar, e essa é uma questão que vai muito para além da programação.